Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariátrica. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre a cirurgia reparadora, também conhecida como cirurgia plástica. Algo que é uma dúvida recorrente no consultório, na internet, muita gente quer saber. E hoje a gente vai falar se você vai precisar da cirurgia, se não vai precisar, caso você precise, como se preparar, antes da cirurgia, o que você precisa fazer para minimizar a chance da cirurgia reparadora. E no final, se o seu plano de saúde negou a cirurgia, a gente vai ter um pouquinho mais de informações, tá certo? Bom, esse é um resumo do que vamos falar, então não perca o nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, então o primeiro ponto que a gente precisa entender sobre a cirurgia bariátrica, não, falei antes, errado. Sobre a cirurgia reparadora, sobre a cirurgia plástica, né? Falei na vinheta um pouco errado. A cirurgia plástica, gente, a cirurgia reparadora, nós precisamos entender que todo mundo que faz a bariátrica vai precisar da cirurgia reparadora. Eu vou falar plástica, que eu acho que é um termo mais fácil, ok? Primeira resposta é que não, tá? Isso é uma característica individual. Tem gente que vai precisar da cirurgia, tem gente que não. E a cirurgia também, pessoal, não é uma cirurgia única. Então, às vezes, a gente vai precisar de uma cirurgia plástica no abdômen, tem gente que vai precisar na coxa, que é um local também que às vezes fica um excesso de pele, tem gente que vai precisar no braço, as mulheres, em alguns casos, precisam nos seios, então é muito individualizado, a gente não tem como ter a certeza se você vai precisar ou não da cirurgia, tá? Mas alguns componentes, alguns fatos são importantes entender que, sim, se a gente tem um grande peso antes da cirurgia, determinados acúmulos de gordura, por exemplo, Vanessa, eu tenho um acúmulo principal a nível de abdômen, eu já tenho aquela barriga avental antes mesmo de fazer a bariátrica, então provavelmente tem uma chance maior de precisar fazer uma reparadora a nível do abdômen. Vanessa, eu tenho muito seio e eu desenvolvi esse seio com ganho de peso antes da bariátrica. Então, pode ser que também acabe necessitando, por exemplo, de uma cirurgia plástica nos seios. Vanessa, meu acúmulo de gordura não é tanto a nível de tronco, é mais a nível de membros inferiores, quadril, perna. Tenho muito acúmulo, por exemplo, na coxa. Então, pode ser uma situação, sim, um caso de que nós precisemos de fazer uma cirurgia reparadora. Mas isso, gente, que eu tô falando são questões muito generalistas, são questões que a gente precisa avaliar individualmente, tá? Não é certeza que porque você tem um determinado acúmulo de gordura em uma parte do corpo, você vai precisar, tá? Até por isso, existem também questões e situações que a gente que eu vou ensinar, orientar um pouco a vocês agora, que a gente consegue minimizar essa chance de precisar da cirurgia reparadora, da cirurgia plástica, ok? Bom, e um outro ponto, pessoal, que a gente precisa entender é: vocês estão preparados, ou você que está assistindo esse vídeo está preparado psicologicamente para passar por isso também depois? Porque isso é um fator que eu converso muito com os meus pacientes, né, com que estão vindo no consultório, procurando, fazendo esse acompanhamento. Mas, claro que isso é tratado também, é importantíssimo tratar isso em terapia, falar isso em terapia, mas é porque isso vai mexer com a autoestima, tá? E o processo para a cirurgia reparadora, a gente pode ser um processo longo. Então, não é assim, hoje começou a aparecer uma flacidez, uma pele, amanhã eu posso entrar no centro cirúrgico e fazer a cirurgia. Isso não acontece do dia para a noite. Então, em muitas situações, você vai precisar conviver com esse excesso de flacidez no seu corpo. E é importante que vocês estejam dispostos a entender que isso faz parte do processo. Não é para te desanimar, nada disso, mas é para entender assim, poxa, eu estou preparada para essa situação, para viver isso tudo. Eu costumo falar com os meus pacientes assim, eu quero dar o máximo de informações para vocês, para que depois vocês não falem assim, Vanessa, a cirurgia bariátrica foi algo que eu me arrependi pro resto da vida por conta do nível de flacidez que eu fiquei depois. Então, eu não quero que tenha essa informação de falar assim, eu não sabia que eu poderia ter esse nível de flacidez. Então, eu vou deixar até algumas fotos, não sei qual lado que eu vou colocar para vocês, eu acho que eu vou colocar aqui, de fotos encontradas na internet, anônimas, tá? Vou tentar realmente tirar todas as características para não identificar ninguém, mas de situações mesmo que podem acontecer desse excesso de pele que precisa, às vezes, a pessoa, vocês
podem precisar conviver com isso durante um tempo. Existe solução sim, que é a cirurgia plástica, muito bem realizada, mas é importante a gente entender que isso pode acontecer depois da cirurgia bariátrica. Então já começa a trabalhar isso com você próprio, na sua terapia, conversa com o seu psicólogo, com os seus profissionais, com os médicos, para você já começar a lidar e entender que isso faz parte do processo, beleza? Tá, mas Vanessa, tem como minimizar essa chance de precisar da cirurgia reparadora, da cirurgia plástica? Tem. E eu vou trazer 4 pontos importantes do que você já pode e deve fazer desde agora, principalmente com a sua equipe para a cirurgia. A primeira delas, gente, é uma boa alimentação, tá? Alimentação de qualidade, uma alimentação rica em proteínas, que é algo que vai ajudar a gente a fazer uma construção de músculos, que eu vou explicar para vocês por que é importante. Além disso, a gente reduziu o consumo excessivo de gorduras, frituras, açúcares, gorduras de má qualidade, açúcares, carboidratos de qualidade ruim. Evitar essa alimentação muito calórica que normalmente traz um ganho de peso. Então, se a gente também já perdeu um pouquinho de peso antes da cirurgia, gente, isso vai ajudar a minimizar, porque o processo de perda de peso mais devagar também diminui esses riscos de flacidez, tá bom? Segundo ponto importante é a prática de exercícios físicos, principalmente exercícios de força. Por quê? Os exercícios de força vão ajudar a gente a construir uma musculatura. E entenda, a musculatura ela vai sustentar essa pele. Então tem alguns locais que realmente a gravidade, digamos assim, né, ela vai impactar um pouco mais do que em outros locais. Mas quanto mais músculos a gente tiver, mais estrutura muscular, não tô falando de ficar gigante, não, mas é fisiculturista, nada disso não. Mas quanto maior o nosso percentual de musculatura no nosso organismo, melhor vai ser para evitar essa flacidez. Melhor não, vai diminuir a chance dessa flacidez no pós-operatório, tá bom? E um terceiro ponto muito importante, gente, é a realização de exames de sangue. Por quê? Os exames de sangue, gente, vão nos falar como que está a nossa saúde, de fato. E uma parte que muitas vezes as pessoas não levam tanto em consideração, mas que é fundamental, é também analisar o perfil hormonal, tá? E isso, Vanessa, é necessário para a realização da cirurgia bariátrica? Não, mas é muito importante que a gente avalie isso também, porque se os nossos hormônios não estiverem num valor adequado, dentro de um valor de referência, principalmente não só o valor de referência do laboratório, tá, pessoal? Mas de acordo com a sua idade e tudo mais, isso pode e vai impactar muito no seu ganho de massa muscular. Porque, como eu falei, quanto mais massa muscular, melhor vai ser para a gente diminuir essa chance de flacidez no pós-operatório, tá? Então, realizar os exames de sangue é algo importantíssimo e fundamental, inclusive para o nosso quarto ponto, que é a necessidade de suplementos e medicação. Então, quando a gente faz exames bem detalhados, bem preparados também no pré-operatório, pessoal, a gente já vai avaliar a necessidade, se eu preciso suplementar uma proteína, se eu preciso medicar a nível hormonal, algo nesse sentido, para que já ajude, já esteja melhor nesse pré-operatório e tenha um pós-operatório de mais qualidade, tá bom? E aí, quais são os cuidados de pós-operatório de bariátrica, tá? Primeira coisa que é muito importante, gente, eu tô com uma colinha aqui, por isso que eu tô olhando para baixo, mas eu vou trazer 5 pontos importantes do pós-operatório de bariátrica para que a gente possa diminuir as chances de uma cirurgia, por exemplo, plástica. Primeiro deles é a gente ter cuidado e atenção com a velocidade de perda de peso. Muita gente quer fazer cirurgia bariátrica, quer perder peso assim, para ontem. Vanessa, eu vi na internet que uma moça perdeu 35 quilos em um mês, eu quero o mesmo resultado. Só que, pessoal, entendam, a perda de peso muito rápida, muitas vezes, ela não é saudável, tá? Então, inclusive, dentro da bariátrica, existe um cálculo, existe uma métrica que nós vamos acompanhar com vocês para indicar se essa velocidade de peso está adequada. Então, ter pressa de perder peso, a gente acaba perdendo muita musculatura e a gente não quer. Perder musculatura no processo da bariátrica, gente, é comum, mas a gente não quer uma perda muito expressiva. A gente quer tentar minimizar ao máximo essa perda de peso, essa perda de musculatura. A gente quer o máximo de perda de gordura, beleza? Além disso, é importante, sim, como eu falei no pré-operatório, mas também no pós-operatório, isso é fundamental,
o uso de suplementações. Essa não dá para passar de forma nenhuma. Por quê? A ingestão alimentar de proteína no bariátrico é muito baixa, é muito pequena. Então, a gente vai precisar de pelo menos uma suplementação de proteína, tá? E aí tem muita gente que fala assim, nossa, Vanessa, mas eu tô enjoada, já tô de saco cheio. E aí, um parêntese interessante aí, ó, lá no Instagram do Projeto Bariátrico, eu já tô colocando algumas receitinhas, já tem algumas receitinhas com o uso do whey para dar uma variada também, tá? Mas a suplementação de proteína é algo que vai nos ajudar muito a gente não perder massa muscular na primeira fase, né, de perda de peso e depois a construir um pouco mais desses músculos. Outra parte importante, como eu falei no pré-operatório, é também manter uns exames em dia, que através dos exames a gente vai avaliando. E aí, tanto os exames de sangue, pessoal, quanto também a bioimpedância. É bem interessante ou a bioimpedância ou a adipometria, que são aqueles exames que a gente mede o percentual de gordura, tá? Então, é importante a gente avaliar essa parte, por quê? Porque aí a gente vai ver de fato quantos por cento de gordura a gente está perdendo e o quanto de massa magra a gente está ganhando, ou se essa perda está sendo muito ou se está sendo pouca, tá bom? Além disso, é importante os exercícios, como eu já tinha falado também no pré-operatório, e principalmente, pessoal, os exercícios de força. A maioria do pessoal quer ficar só no aeróbico, só na caminhada, numa corrida, na bicicleta, numa natação. Isso é ótimo, é excelente, principalmente para o nosso sistema cardiovascular, nosso coração vai funcionar muito bem. Mas para o processo de perda de peso, é fundamental a prática de exercício de força. Ah, Vanessa, eu não gosto de academia. Faz um funcional, um pilates, mas exercício de força com o próprio peso do corpo. Hoje existem, gente, pessoal, milhares não, mas centenas, dezenas de modalidades. Encontre a que você se adapte e a que funciona para você. E também fique muito atento com a hidratação. Tem gente que esquece desse ponto, mas a hidratação é importantíssima para perda de peso, para recuperação do seu corpo, para que isso tudo funcione bem. Eu falo que no geral, né, para o corpo funcionar bem, a gente precisa estar bem hidratado, tomar bastante água. Claro que, né, devagar, tomando aqueles cuidados que a gente cansa de falar para vocês no pós-operatório para o resto da vida, mas é fundamental e é importantíssimo, tá bom? E aí agora a gente vai falar sobre quais as indicações para a cirurgia plástica. Vanessa, quem pode fazer a cirurgia reparadora, a cirurgia plástica? Quais são os critérios? Primeiro ponto, gente, quem vai decidir de fato a indicação para a cirurgia é a equipe médica. Então, primeiro é importante avaliar com o seu cirurgião e depois também avaliar com o cirurgião plástico. São eles que realmente vão avaliar e falar assim, olha, você tem potencial sim, você tem indicação sim para a realização da cirurgia reparadora, a cirurgia plástica, seja ela qual for, tá bom? Segundo, mas existem alguns critérios, gente, que precisam ser levados em consideração, que são muito importantes para a indicação também da cirurgia. Porque às vezes tem uma galera, que é o que eu falei lá no início, que se você está preparado para a cirurgia, às vezes começou a aparecer uma flacidez agora e já quer fazer a cirurgia bariátrica. E aí isso não é indicativo. Então, por exemplo, a questão da composição corporal também é um ponto. Se a gente ainda está com um percentual de gordura muito alto, se eu ainda tenho muito peso para perder, não é a hora ainda de fazer a cirurgia plástica. O ideal, gente, é que a gente já esteja com um peso mais estável, que também é um critério. O ideal de pelo menos uns 6 meses de um peso mais estável. Então, cheguei, por exemplo, na minha meta, no meu objetivo de perda de peso, cheguei naquele peso e estou com esse peso estável. Isso é importante porque se você estiver ainda perdendo, ganhando, ganhando é raro, né? Mas principalmente perdendo ainda muito peso, a cirurgia não vai ser talvez tão eficiente quanto a gente gostaria. Então, entenda que quando a gente fala do peso, da composição corporal, gente, não é porque a gente quer que vocês fiquem se sentindo mal ou com a questão da flacidez. É porque, às vezes, vocês ainda têm muito peso para perder e aí a cirurgia não vai ser tão eficiente quanto ela poderia ser. Então, às vezes, eu vou fazer uma cirurgia abdominal, mas eu ainda preciso perder mais 15 quilos. Aí, daqui a 15 quilos, eu perdi e fiquei com uma nova flacidez. Então, por isso que não é indicativo. Além disso, o tempo médio aí é de 1 ano, 1 ano e meio, mas em vias de regra, o ideal é que seja 1 ano e meio depois da realização da cirurgia bariátrica, mas isso vai mudar muito, tá? Isso é uma média, mas isso muda muito de pessoa para pessoa, de acordo com o estilo a composição corporal, a necessidade dessa cirurgia, tá? Mas tem um ponto também que é muito importante a gente levar em consideração, que é o estado de saúde.
Então, gente, por que eu bato tanto na tecla também dos exames e do acompanhamento multidisciplinar? Porque se você tiver com uma anemia, se você tiver com alguma deficiência nutricional, algum quadro grave de saúde, não há indicação para fazer a cirurgia plástica, tá? Então, precisa estar muito bem acompanhado, uma boa alimentação, suplementação, os exames em dia, os exames ok, para que essa cirurgia também tenha um resultado excelente. E aí, Vanessa, fiz a cirurgia reparadora. Como que deve ser depois? Entenda, gente, a cirurgia reparadora, a cirurgia plástica, diferente da cirurgia bariátrica, ela vai precisar de um cuidado pós-operatório muito maior. Então, sim, vai precisar de ficar com muito mais de repouso, vai ter muito mais limitação de movimento. Se às vezes foi uma cirurgia alta, por exemplo, de mama, às vezes nem lavar o cabelo a mulher vai conseguir lavar, né? Braços também. Então, é uma cirurgia que vai necessitar de um repouso muito maior, vai precisar ficar sem fazer atividade física durante um determinado tempo, tá? Então, por isso, 3 pontos são importantíssimos: alimentação, hidratação e suplementação, tá? Fazer uma alimentação adequada, conversa com seu nutricionista para que seja uma alimentação bem legal, bem ajustada, porque você não vai poder fazer exercício físico. É importantíssimo, é fundamental a hidratação, precisa tomar água também na quantidade adequada, porque senão a cicatrização vai ser muito pior. E a suplementação também é importante. A proteína ajuda muito na recuperação, na cicatrização dessa cirurgia. E é algo que é muito maior do que na cirurgia bariátrica, porque aí normalmente são cicatrizes grandes, a gente precisa sim de uma boa suplementação. E existem suplementações específicas até para a cicatrização. Então procura o seu nutricionista que ele vai saber te ajudar. E aí uma última dúvida para fechar, que normalmente é a pergunta de todo mundo. Vanessa, o plano de saúde cobre a cirurgia plástica? Cobre a cirurgia reparadora? Sim, plano de saúde cobre sim. Mas existem algumas regras, existem algumas especificidades, e aí depois, mais pra frente, a gente vai ter um vídeo só sobre isso com um especialista na área para tirar todas as dúvidas sobre essa cobertura pelos planos de saúde. Mas se você quer saber um pouco mais, se você tem direito, ou se você teve a sua cirurgia negada e precisa de uma orientação jurídica dessa parte, a gente também vai deixar um link aqui com uma equipe própria que vai saber te atender e te orientar quanto a isso, tá certo? Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo sobre a cirurgia plástica, cirurgia reparadora. Foram muitas as informações. Depois eu vou linkar algumas aqui, deixar algumas coisinhas já mastigadas para vocês, mas espero que tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloca aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de curtir, se inscreve no canal, que eu tô esquecendo de falar isso em todos os vídeos. E manda esse vídeo também para os seus amigos, para os seus familiares, para quem vai fazer a cirurgia, para quem vai fazer a bariátrica, vai fazer a reparadora, para quem tem qualquer dúvida, compartilhe essa informação, porque quanto mais vocês interagirem aqui, mais o YouTube vai entregar e mais conteúdo legal a gente vai trazer. E fiquem ligados que na próxima semana a gente tem vídeo novo no canal.